Senhor presidente, demais vereadores da casa, imprensa, plateia, na pessoa do professor Gonçalo, do pré-candidato Lucas Nobre. Então, boa tarde. Queria agradecer aqui a compreensão aqui do colega Gemilson Ribeiro, porque preciso sair mais cedo, porque sou aluno também e irei fazer uma prova hoje na Faculdade de Direito. E também queria me explicar aqui com a nobre colega Cananeia, que na presente data estava na escola fazendo a revisão dos conteúdos para a prova que está sendo realizada nessa semana, tá, vereadora? Mas me sinto muito honrado de a senhora ter lembrado da minha presença lá. Gostaria de frisar que o Simproecema, não só essa casa legislativa, mas como o Simproecema, foram grandes combatentes e lutadores pelos direitos dos concursados, dos excedentes. Inclusive, o papel do Simproecema foi determinante para que houvesse 8 chamadas de excedentes e de que estivesse sempre ao lado do Ministério Público pedindo que houvesse novas chamadas. E essa última chamada teve o papel importante do Simproecema de Barra do Corda para que se fizesse necessária a chamada desses excedentes. Inclusive, o sindicato continua forte, nós temos cerca de 30 ações ajuizadas na Justiça, ainda por excedentes, que essas ações estão tramitando, e estamos esperançosos que sejamos exitosos nessa empreitada. Gostaria também de lembrar que na segunda-feira estava indo à Rádio Rio Corda e encontrei um senhor logo na entrada e ele me pediu para que eu cobrasse aqui na tribuna a respeito de uma rua, aquela rua que passa em frente à casa do ex-prefeito Eliseu e vai sair lá no sítio dos Ingleses, que é a rua Joaquim Moreira. Segundo ele, os moradores estão há 8 meses isolados lá, não conseguem circular por aquele acesso. Hoje também gostaria de tocar num assunto importante, que é a respeito dos professores de Barra do Corda. Tenho tido algumas reclamações no que se refere, vereador Eteldo, a professores que estão aptos a se aposentarem e que deram entrada, ingressaram no INSS para fazer uma sondagem da expectativa dos seus vencimentos como aposentado, e lá só se configura a aposentadoria quando se saca o primeiro valor. Então, os próprios funcionários do INSS dão essa orientação, tanto ao sindicato, quanto ao próprio servidor, que se acaso ele desista, ache que o valor não seja compensatório, possa desistir. Ocorre que alguns professores têm recebido algumas cartas informando que eles, a partir da presente data, não fazem mais parte do quadro de servidores. E tive uma professora que me informou, me levou a documentação lá do INSS, uma professora que ganha hoje R$ 3.392, e a aposentadoria, vereador Gil Lopes, ficou de R$ 1.800. Então, nem foi aprovada a reforma da Previdência, e a gente já observa uma situação tão desigual. E acabou de chegar uma outra professora com esse envelope aqui, estava até mostrando aqui para o nobre vereador Elias. A realidade é bem pior dela, não chega nem a R$ 1.300 a aposentadoria, uma professora que ganha numa faixa de R$ 4.000. Essa realidade é decorrente nos municípios do Brasil, inclusive de Barra do Corda e regional, de os prefeitos em todo o histórico de seus mandatos não fazerem o repasse correto para o INSS. Desconto dos contra-cheques dos professores e não repassam. E aí o governo federal só vai fazer a leitura daquilo que realmente é repassado. E, recentemente, algumas mudanças têm ocorrido no INSS, porque o professor ele tem que fazer toda esse fornecimento de informações pelo aplicativo Meu INSS, né? E muitos deles ainda não estão dominando essas tecnologias.
e, se for necessário, a gente orientar todos os professores que se acalmem, que não façam nenhuma aposentadoria, os sócios, sem procurar o sindicato, sem receber a devida orientação. Já tivemos casos de professor que iam receber valores bem baixos, e depois que passaram pelo sindicato, que nós fizemos o trabalho sindical, eles passaram a ter um salário de aposentadoria condizente com o que é realmente de direito, de ganho, né? Então, é importante isso, né? Agora, eu tive em São Domingos, fiz uma formação lá, e agora nós estamos habilitados, o próprio sindicato, a gente alimentar o sistema do INSS, para que pegue a ficha financeira do professor, a gente alimente o sistema, o INSS vai recalcular esses valores e estabelecer uma estimativa mais apropriada, mais digna para o professor. Então, vamos ter cautela. E eu queria também pedir aqui, em nome de todos os professores, que o município de Barra do Corda, por meio da secretaria competente, atentasse para isso, porque muitas vezes eles pedem um relatório lá do INSS da situação dos professores, e eles pensam que o professor já está gozando da aposentadoria. No entanto, ainda não se efetivou o primeiro saque. Então, o professor está apto ainda a desistir, se entender que o salário de aposentadoria é indigno, né? Porque ele foi, em tese, um fiel depositário, fez todas as deduções no contra-cheque dele. Então, o professor, em nenhum momento, ele pode ser penalizado, castigado, prejudicado em função do Poder Executivo. Então, o que tem que ser feito é alimentar o sistema com as devidas correções para que o INSS recalcule esses valores e faça justiça com o trabalhador, né? Porque é desumano imaginar um professor que trabalhou 25, 30 anos na rede e depois que já está idoso, ser abandonado, ser desvinculado da rede, sem ter esse zelo, sem ter esse cuidado. E nós, enquanto sindicato, Simproecema, e acredito que essa Casa Legislativa também pensa da mesma forma, não quer que isso aconteça. Então, não faça o saque antes de averiguar se o valor é realmente irrisório. Essa professora ela vai ser aposentada, a primeira professora de ontem, com um valor correspondente a 53%. É claro que o regime geral existe uma diferença, né, vereador Elias? E eu queria até a sua contribuição, se você puder nos ajudar nesse sentido, né, porque parece que tem uma diferença de cerca de 10% a menos no valor real que o professor recebe. Pois não. Obrigado pela parte, professor Jair. A título de orientação, de sugestão, para esses professores que estão com essa preocupação de já estar com o benefício para ser sacado e não sacaram ainda em conformidade com o valor, né, que proceda a solicitar uma revisão e não cancelar o benefício. Hoje eu conversei com a professora que estava pensando em cancelar o benefício. Isso prejudica o professor porque perde o retroativo. O INSS está com a fila de processo desde outubro. Com certeza o dela deve estar nessa lista. Então, são vários meses de retroativo que ela vai perder. E, por outro lado, o INSS entende que a responsabilidade não é do professor, basta que, como você disse, alimente o sistema de forma correta, né, independentemente de que seja o responsável, o INSS não penaliza o profissional, né. O Executivo de Barra do Corda, inclusive, nos últimos anos, tem um histórico muito positivo, essa questão de repasse. Muitas vezes é questão técnica mesmo, duplicidade de vínculo e tudo, manuseio de sistema. Mas o INSS pode proceder à revisão de acordo com a documentação que vai ser apresentada, preservando o retroativo que o professor já tem direito. Lembrar que a atividade de 1 ano, 2 anos, 3 anos, para pedir aposentadoria novamente, não vai fazer muita diferença, porque o INSS calcula a média, né? Então, tem que se corrigir ao que eles têm direito agora mesmo. Obrigado. Vereador, é importante a gente entender também que, no caso, quando ele aceita, ao invés de cancelar, e aceita receber esse valor, o que ocorre é que, geralmente, pelo menos, era o que acontecia, né? De quando o servidor entrar junto ao INSS pedindo essa revisão de forma administrativa,
o INSS negar esse benefício e o servidor recorrer para a Justiça Federal, né, entrar, porque tem que ser na Justiça Federal. Por isso que, no entendimento do sindicato, é melhor ele não sacar, cancelar a aposentadoria, fazer todo o processo, porque daqui que ele vai receber o valor real, vai demorar na justiça e ele vai receber esse salário irrisório. Por isso que a gente pensa um pouquinho diferente do INSS e prefere que o professor não aceite a aposentadoria, cancele e primeiro alimente o sistema para ter um salário digno, enquanto isso, ficar recebendo o seu salário na rede. Porque parece ser bom para o município, mas não é bom para o servidor. E nós, enquanto sindicato, vamos ficar do lado do servidor e não do município. Então, é por isso que a gente dá essa orientação, mas muito saudável a sua orientação. E eu queria agradecer aqui a contribuição do vereador Elias, e gostaria também de dizer que a gente está fazendo uma campanha, o sindicato está fazendo uma campanha nova para os professores da rede, que o lema não compre o material, esta conta não é sua, porque nós estamos fundamentados na rubrica dos 40% do Fundeb, né? O Fundeb tem duas rubricas, a rubrica dos 60%, que é para pagar a folha de pagamento dos profissionais do magistério, e a rubrica dos 40%, que é para investimento em educação. E esse investimento em educação compreende construir novas escolas, reformar novas escolas, climatizar as escolas, oferecer material didático e pedagógico na escola. E o que tem se observado é que os professores, né, inclusive no grupo do Ciproecema, recebemos muitas denúncias de que os professores estariam comprando chamex, tinta, pincel, esponja, tudo isso. E a gente orienta para que os professores não se submetam a isso, porque na rede pública o sistema público tem que oferecer as condições de trabalho para que o profissional possa exercer. E é uma política da campanha salarial do Ciproecema, né, a oferecer condições melhores de trabalho, né? Nós já temos algumas escolas que não passam por essa necessidade, mas temos um grande número de escolas que ainda não estão climatizadas. Inclusive, eu estava falando na rádio exatamente sobre isso. A gente vê, por exemplo, porque que o IFMA, né, foi o melhor índice no IDEB. Aí você vai ver uma escola que tem excelente estrutura, em cada sala de aula já tem um data show instalado na sala, climatizada, né? Então oferece essas condições de trabalho. Vai para a rede estadual, nós temos boa parte das escolas climatizadas, não tem o data show lá na sala instalado, mas tem um disponível para os professores. E quando a gente vai para a rede municipal, essa realidade é mais distante, e o que a gente quer é diminuir essas distorções nas redes, porque nós temos os mesmos professores que dão aula no IFMA, muitos deles são professores do Estado. Muitos que são professores do Estado são do município, e a gente vê uma distorção muito grande de qualidade de ensino nas três redes. E aí a gente, como crítico, é importante se posicionar para que o Poder Executivo avance e melhore em prol da qualidade da educação de Barra do Corda. Agradecer a todos, uma boa noite.